Olá, esta temporada do Memória Esporte Clube é dedicada à música e ao futebol. Não dá para ser mais brasileiro, hein? Em outras palavras, uma temporada que reexibe entrevistas com alguns craques dos palcos. Influenciado pelos Beatles, pelo rock, pela bossa nova, jovem guarda e pela MPB, Lô Borges começou a compor aos 16 anos. Mas não é apenas a música a grande paixão dele. Acreditem, muitas canções nasceram depois dele ter assistido partidas de futebol que se fizeram inesquecíveis. A paixão pela bola vem desde os tempos dos jogos narrados nas rádios, passando pela primeira transmissão de TV na Copa de 70, eventos que reuniam família e vizinhos. Um ídolo do cantor e compositor do mundo da bola? Fácil, o mineiro Tostão. Enfim, a partir de agora, o Memória mostra uma prosa bem mineira com o cantor e compositor Lô Borges. Embora esse choro do seu disco Nuvem Cigana tenha algo de saudosista, em 58, Lô ainda não era o garoto que mais tarde estaria em todas as viagens da turma do Clube da Esquina. Comecei a ser torcedor de Copa do Mundo com 6 anos de idade, que foi a primeira que eu me lembro, né? Em 58 eu lembro da minha família, assim, meus irmãos mais velhos e meu pai principalmente. Eu escutava Ari Barroso, eu não sei, as rádios do Belo Horizonte ainda não tinha transmissão direta, então eu pegava as rádios do Rio. Eu lembro do Ari Barroso narrando a gaitinha. E eu lembro dos gols do Pelé, o aparecimento, né, do Pelé e tudo. Eu lembro das comemorações, e saiu os gols, as pessoas pulavam, gritavam. Então eu comecei a me interessar muito cedo por Copa do Mundo. E o bicampeonato, Lô, em 62? Esse eu já estava com 10 anos, esse eu já tive mais envolvido ainda, né? Foi meio dramático a história do Pelé se contundir logo na primeira partida, me parece, ou na segunda partida. O Pelé se contundiu, teve que entrar o Amarildo, né, do cara do Botafogo, no lugar dele. E o Garrincha lavou a égua. Então foi uma Copa assim que o Garrincha desequilibrou completamente. E eu lembro depois de ver as imagens. Na época era rádio ainda, mas posteriormente começaram a pintar as imagens. Lembro de um jogo que entrou um cachorrinho no campo, aí esse cachorrinho conseguiu driblar o Garrincha tentava agarrar o cachorro e não conseguia agarrar o cachorro. Em 66, cara, eu lembro que eu passava férias no Rio e a gente estava no Rio de Janeiro e aí eu assisti essa Copa ainda não pela TV, ainda era rádio. Eu estava no Rio de Janeiro e eu lembro do primeiro jogo, foi Brasil e Bulgária, foi 2-0 para o Brasil. Aí saiu uma manchete no jornal do Rio de Janeiro. 2 bolas paradas resolveram a parada. Porque foram 2 gols de falta, um do Garrincha e um do Pelé. Não tem nada melhor, todo prazer de conhecer e sentir a vibração. Em 1971, quando compunha em sua casa ao lado do parceiro Milton Nascimento, já trazia na lembrança muitas cenas de futebol. Um ano antes, o Brasil tinha conquistado o tricampeonato. A felicidade ninguém apagará. E como é que foi 70, poder ver o jogo realmente? Ter a Aí 70 foi um barato, né? Em 70 foi ótimo. 70 foi a primeira Copa que a gente podia ver na televisão. Aí, pô, na minha casa, que é uma família muito animada, com né, são 11 irmãos. É um time. É um time. Só o pessoal da minha casa já enche qualquer ambiente, né? E a gente convidava os vizinhos também, os amigos, não sei o que. Então lá em casa virava, assim, uma sessão, assim, ficava 40 pessoas assistindo o jogo da Copa do Mundo. Na minha casa tinha televisão, nem todas as casas tinham televisão. Brasil 3, Tchecoslováquia 1. Essa Copa de 70, que jogo você citaria? Até porque eu citaria Brasil e Inglaterra, né? Citaria Brasil e Inglaterra, 1-0, aquela jogada do Tostão, no final foi o jogo mais difícil, né? Aquela cabeçada do Pelé, aquela defesa do Banks, né? Pô, aquilo ali foi de cortar o coração, aquilo ali, porque foi o jogo mais difícil, né? A Inglaterra estava muito bem, o Brasil ali podia ter se dado mal. E então, o Tostão resolveu fazer uma jogada genial ali, e o Pelé, genial como sempre, já entregou pro Jairzinho de bandeja, ele mandou aquela bala
e o Brasil passou pela Inglaterra, eu mesmo achei, falei, pô, agora ninguém segura mais. Tostão, para mim, foi o jogador mais genial assim, que eu vi do futebol mineiro. Ele, para mim, ele está assim, pouco abaixo do nível do Pelé. Assim, eu acho que de todos os tempos, o Tostão. Porque eu tive a oportunidade de ver o Tostão assim, muitas vezes. E ele batia falta pra caramba. Isso que as pessoas não sabem muito disso. Ele fez muito gols de falta no Cruzeiro. Aquelas faltas assim, de jogador com a perna esquerda, do lado direito da área. Assim, o Tostão fez, mas cansou de fazer gol. Ele fez contra o Santos, na final da Taça Brasil, que ele tinha acabado de perder um pênalti, o Santos estava ganhando de 2-0, e ele fez um gol, ele perdeu um pênalti, e 5 minutos depois ele fez um gol de falta, assim, bem sem ângulo, assim, ele fez um gol de falta que começou a reação do Cruzeiro contra o Santos. O Tostão era um grande batedor de falta também, que as pessoas pouco sabem disso. Lô, alguns irmãos, o pai Salomão e a mãe Dona Maricota no quarto que eles chamavam de quarto dos homens. Uma imagem rara da família Borges, que também sempre foi unida na hora de torcer. Lá em casa o pessoal fazia arquibancada mesmo, botava várias cadeiras, aí... Desnuda tão vibrante energia. Ninguém vai levar a nossa alegria ao fundo dos porões. Lô e seus amigos não se contentaram apenas em fazer música. Quiseram, com ela, trazer uma mensagem de paz e justiça. Enfrentar a fúria dos leões, plantar a esperança pra colher a paz que move nossos corações. E se houve um tempo em que a música era melhor, houve também um tempo em que a letra de uma melodia dizia muita coisa. Talvez fosse o mesmo tempo em que o Brasil dava show em campo. É só caprichar, atenção, o Zico vai bater! Acho que o Reinaldo ele tinha lugar naquela seleção, o lugar era dele. Levaram o Serginho, que era um grande jogador, mas com o Reinaldo, Reinaldo, Zico e Sócrates, eu acho que teria sido diferente. Pela meia esquerda, lançamento é pra ele. Dominou, ganhou, bateu, olha o Serginho! E o Reinaldo, ele era disparado um gênio, o melhor atacante brasileiro na época. E o Tele Santana cismou com o comportamento do Reinaldo. O Reinaldo era meio boêmio, não sei o que lá. E eu achava que o Tele tinha que ter agido igual o João Saldanha. O João Saldanha falou, pô, eu não tô convocando ninguém para casar com a minha filha. Em 70, ele falou assim, o nego falava que o Brito é mau elemento, que o Brito é não sei o quê, que faz isso, que é boêmio, não sei o quê. Ele falou, não tô convocando ninguém para casar com a minha filha, tô ganhando para ganhar a Copa do Mundo. O céu é uma lona furada, estrelas assistem o show. Eu sento na mesma calçada, o vento que não me levou. Lô, que está completando 30 anos de carreira, nunca gravou uma música que falasse de futebol. Mas confessa que ele já serviu de inspiração, como subir uma ladeira da velha cidade mineira de Diamantina ou fazer um som com os amigos sentado na velha esquina. Tem pessoas em Belo Horizonte que acham que eu fiz o trem azul pro time do Cruzeiro. Aí eu digo assim, não fiz pro time do Cruzeiro, mas que o time do Cruzeiro, quando eu ia ver o time do Cruzeiro contra o Tostão de Seu Lopes jogar, eu saía do estádio, eu saía inspirado do estádio. Pô, eu falei, pô, esses caras, o que eles fazem tão bem feito, que eu quero chegar em casa e fazer bem feito o que eu faço também, não sei o quê. Nesse sentido de se sentir estimulado por o cara estar produzindo uma coisa legal, produzindo um futebol legal, eu me senti estimulado a chegar em casa e produzir uma música boa também. Coisas que a gente se esquece de dizer. O pior ano do Cruzeiro foi o ano que o Filipão teve lá, entendeu? Assim, não deixou saudade nenhuma em Minas, entendeu? Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Ele é um bom técnico, mas eu acho ele muito paisão, muito aquele negócio, futebol não é isso. Eu sou mais pro João Saldanha, sabe? Vamos jogar, vamos ganhar, mas não vamos ficar assim, você tem que ser um bom menino. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Pode acontecer do Brasil se dar bem, eu torço pro Brasil o tempo todo, não sou daquele que torce contra. Mas se o Brasil ganhar, a bagunça vai continuar, vai reforçar um pouco a turma lá de cima da CBF. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça.
Memória Esporte Clube vai para o intervalo e volta já já. No próximo bloco, veremos uma entrevista com o músico gaúcho Humberto Gessinger, vocalista da banda Engenheiros do Havaí, e uma outra com os roqueiros da banda paulistana Ira. Bom, hein? Até já. Estamos de volta com o Memória Esporte Clube. Vamos conferir agora uma entrevista gravada no ano de 2000 com o multi-instrumentista, escritor e líder da banda Engenheiros do Havaí, sucesso nos anos 80 e 90. Nascido em Porto Alegre, o músico gaúcho Humberto Gessinger tinha duas opções de times para torcer, Internacional ou Grêmio. Por influência da família, escolheu o segundo. Na adolescência, se arriscou como goleiro, mas foi no tênis que se encontrou no esporte, o que não diminuiu em nada o encanto dele pelo futebol. Como bom gaúcho, Humberto tinha duas opções. Ele podia torcer para o Inter de Porto Alegre ou virar torcedor do Grêmio. Acho que não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Acabei virando gremista, sim. Por conta da família, né? Lá não tem essa onda de mudar de time, assim, porque são muito poucos os times, né? E minha família toda era gremista. Eu sou gremista. Eu costumo dizer que eu não gosto de futebol, eu gosto do Grêmio, né? Assim, jogo de seleção, essas coisas até não me amarro muito, claro que acompanho, mas quando tá jogando Grêmio, o coração bate mais forte. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Qual é a sua lembrança, assim, mais antiga do futebol? Essa é uma grande lembrança, eu me lembro do jogo e dos gols do Renato, Tóquio, porque eu cresci nos anos 70, que foi uma época super ingrata para o Grêmio. O nosso time não era muito bom e o time deles era maravilhoso, era Falcão, Carpegiani, Batista, Manga. Cara, só tinha... E a gente tinha um time assim que se segurava, um time legal. Pô, você até de cor, Picasso, Wilson, Beto Bacamarte, Beto Fuscão, Bolívar, Cacau, Yuri Neca, Zequinha, Tarcísio Nenê. Mas, pô, não se comparava com os craques lá, né? E a conquista do Campeonato Mundial, o título brasileiro em 81, depois o Mundial em 83, meio que deu um salto no Grêmio e encaminhou a gente assim para ser um time grande. Teve a fase da segunda divisão, que é a fase que eu mais fui a jogo, assim, tu vê, eu acho que torcedor, na verdade, gosta de sofrer, né? A vez que eu mais fui a jogo foi quando o Grêmio estava na segunda divisão. E acho uma bobagem essas coisas que os caras fazem de mudar as regras do jogo, pro time não descer para a segunda. É super digno, cara, desceu para a segunda, vai e ganha. Quer dizer, é um absurdo. Os torcedores do Fluminense mostraram isso, Exatamente. né? Eles estavam presentes na segunda divisão. Pô, eu fui a problema. todos os jogos da segunda. Isso me lembra, sabe, que eu tinha um primo meu que jogava botão, ele tinha um time que era do Fluminense. Aí uma vez o time dele ganhou um jogo lá, ele pegou os botões, botou na caixinha e disse: não jogo mais com esse time, ele vai morrer invicto. É coisa de criança, não vou para a segunda divisão. Cara, vai e sobe, essa é a parada, assim. E, enfim, foi importante. Mas, assim, mais do que Tóquio, eu acho que o Campeonato Brasileiro foi sensacional, aquele gol do Baltazar aqui no Morumbi. Até aconteceu uma coisa engraçada, anos depois... É mais emocionante do que o campeonato? Eu achei. Porque aqueles alemães estão lá, tal, sei lá, e é um jogo, assim, né? Mas o Campeonato Brasileiro a gente vinha vindo, assim, aquele time do Ana Andrade, ganhar do São Paulo, assim, a gente tem um pouco, assim, um lance provinciano, né? O gaúcho de se achar assim, pô, vamos lá pro centro do país, né? Então ganhar foi assim, a gente é grande também. E eu me lembro que anos depois, assim, eu tava fazendo Hollywood Rock no Morumbi, assim, aí, o show foi maravilhoso, todo mundo gostando. Aí no fim eu falei assim, pô, obrigado, galera, foi um prazer tocar aqui no Morumbi, todo mundo, muito obrigado, foi um prazer tocar aqui na frente da goleira, que pra gaúcho é o gol, né, pra frente da goleira, onde o Baltazar fez aquele gol e a gente foi campeão, e me emocionei, a gente foi campeão brasileiro, aí tomei a maior vaia, mas foi a vaia mais gostosa da minha vida, acho que a maioria das pessoas que estavam ali eram torcedores de São Paulo, tomei uma vaia, mas foi uma vaia gostosa, porque no meio do show eu me dei conta, caramba, foi ali que o Baltazar chutou aquela bola e fez aquele gol. Bom lançamento para a área, Renato Sá. A chance do Baltazar aí, ó. Grêmio abre a contagem no Morumbi. Baltazar. Você jogou futebol? Muito mal, eu era goleiro no colégio, assim, e achava que eu era um baita goleiro, porque eu ficava semana sem tomar gol. Aí um dia eu descobri que era o time que era bom, quando a bola chegava, ela passava. Aí eu não jogo muito bem, não.
E eu joguei quando era moleque, eu joguei muito tênis, assim, seriamente, eu queria ser isso da vida, assim. E agora até fiquei um tempo sem jogar, voltei a jogar e me dou melhor com a raquete do que com a chuteira. Eu acho muito parecido jogar tênis e tocar nesse sentido, assim. Tem uma ligação da tua alma, da tua mente e do teu corpo, assim, entendeu, cara? Tocar não adianta tu imaginar um som, teus dedos têm que ir lá e fazer. Jogar tênis é a mesma coisa, tu pode imaginar a jogada mais bonita, mas teu corpo tem que estar em sintonia, tem que fazer. E nesse sentido eu acho muito parecido e acho fundamental para uma pessoa se centrar na vida, assim, ter essas muletas, assim, o esporte, a música, é uma maneira de autoconhecimento fundamental, assim. E, pô, eu aprendo muito quando eu tô tocando, quando eu tô jogando tênis sobre mim mesmo, sobre meus limites. E acho acho que serve para isso. Música e esporte tem essa analogia para a pessoa se autoconhecer. Assim. Quem é o Pelé da música? Pelé da música é o Jimi Hendrix, eu acho. Que é um cara, assim, ó, eu acho... Dizer para alguém ouvir Jimi Hendrix para aprender a tocar guitarra é que nem dizer para alguém ouvir o Pelé para jogar bola. Não adianta nada tu ouvir o cara, porque aquilo lá é um canal direto com Deus, assim. Não dá para fazer igual. Não dá, cara, não dá. Eu acho que é Jimi Hendrix, Pelé, Jaco Pastorius. Bach eu não sei, talvez o Bach fosse uma mistura de Pelé com Filipão, o melhor de todos, assim. Mas o Pelé mesmo acho que seria Jimi Hendrix, Jaco Pastorius, sabe? Uns caras que não escolheram fazer aquilo, assim, não pensaram em fazer aquilo, é instinto, assim. Parece que tem um jogador alemão que perguntaram que tinha jogado com o Pelé, não sei se é o Overmars, uma coisa assim. Pô, qual era a coisa mais fenomenal no Pelé? E o cara disse, pô, é o olhar. Eu ouvi essa história, não sei se é lenda, o olhar, mas devia ser um, porra... Um olhar de superioridade. Um animal jogador de bola, entendeu, cara? Não é nem de superioridade, o cara, pô, era aquilo, né, cara? Ele não pensava, vai pensar pra jogar, não tem, cara, é instinto. Ele era obrigado a dar um balãozinho. Aqui não é luxo, entendeu, cara? Era uma necessidade dele, dar um balãozinho no sueco e meter aquela bola, porra. Estava escrito. Para captar o visual de um chute a gol e a emoção da ideia quando ginga. Cara, eu acho linda aquela que ele tem... Para Didi, para Mané, Mané para Didi, para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro. Aquilo é uma música que eu gostaria de ter feito e tocar hoje num programa sobre futebol. Aquilo é muito bom. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Esporte, assim, me agrada ver, mesmo sem estar ligado, basquete, essas coisas, futebol americano. Me agrada ver esse balé, assim. Eu acho bacana uma sublimação da coisa da guerra, né, da competitividade. Cara, é um lance de querer ser maior que a vida, né? E eu acho que todo mundo tem que ter essa aspiração para viver, assim. Correr mais rápido, saltar mais alto. Tu sabe que no fim tu vai envelhecer e tu vai cada vez saltar mais baixo, né? E que, sei lá, mas é um sonho, né, de tentar, de voar, de tentar fazer coisas assim, né, maiores que a vida. Deve despertar. Do rock gaúcho para o rock paulista, o Exército Republicano Irlandês serviu de inspiração para o nome do grupo. Formado na cidade de São Paulo, em 1981, o Ira tem suas músicas eternizadas por várias gerações. Sucessos como Envelheço na Cidade, Pobre Paulista e Flores em Você atravessaram o tempo e não saem de moda. Com momentos marcantes na carreira, como a participação no Rock in Rio 3, onde tocaram para 250 mil pessoas, a banda guarda memórias que vão muito além dos shows e festivais. Música e futebol no Memória Esporte Clube, a partir de agora, com o Ira. Como é que podia dar certo? 2 palmeirenses, 2 são paulinos no mesmo grupo. No entanto, essa história já é longa, hein, gente? É legal, acho que é o Yin e o Yang aí que formam a estrutura do Ira, né? São 2 clubes tradicionais paulistanos. Estão milhas e milhas distante no solo lunar. Partida emocionante entre São Paulo e Palmeiras, que foi na Libertadores de 94. São Paulo já era bicampeão mundial e bi da Libertadores, Já estava obviamente. acostumado, né? E o Palmeiras estava com aquele timaço da Parmalat, eu acho que o Edmundo jogava também, era até um time superior tecnicamente ao São Paulo. E eu acho que o São Paulo venceu o Palmeiras com 2 gols do Filho do Vento, com
como era o nome dele mesmo? Euler. É, eu não diria filho do vento, eu ia usar outro nome para definir esse cara. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti. Vocês já fizeram loucuras pelo futebol? Assim, sair do show correndo e vai pro jogo? Eles chegaram ao ponto de botar uma televisão no palco. Tá brincando? Assim, ó. Não, foi no camarim. É uma loucura ao contrário. Eu tive a loucura de dormir no final do Campeonato Mundial, São Paulo, Liverpool, e não consegui acordar. E acordei às 11 da manhã, aquele silêncio total. Falei, o São Paulo perdeu. Eu desço na recepção, vejo o Nazi com a camisa de São Paulo. Não, você não viu o jogo, foi demais. É o planeta inteiro que respira sinais de vida em cada esquina. Tanta gente que se anima. Quem são os compositores da arte do futebol para vocês? Ademir da Guia. Ademir da Guia? O Ademir, para mim e para o Gaspa, assim, que a gente começou a torcer pro Palmeiras na década de 70, assim, né? Ele era um líder, né? Acho que nessa época nós também tínhamos o nosso maestro, que era o Pedro Rocha, né? Foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, o uruguaio. Não era um brasileiro, né? Mas eu tenho que tirar o chapéu, era bom mesmo. Teve o Mirandinha, também outro centroavante, que era meu herói. Que vejo flores em você, que vejo flores em você, que vejo flores em você. Qual é a trilha sonora do futebol pra gente encerrar? Quando surgiu ao viver imponente. Sei lá, acho que Dias de Luta é uma boa música Então para sua vamos trilha ouvir um sonora. trechinho, vamos ver se combina. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção. O que cantarei depois? Só depois de muito tempo comecei a refletir nos meus dias de paz, nos meus dias de luta. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. O Memória Esporte Clube de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem com a reexibição de outras entrevistas com grandes nomes da música brasileira, falando da relação deles com o futebol. Uma seleção de pérolas do nosso arquivo aqui da TV Cultura. Coisa sempre boa de ver e rever. É ou não é? Aquele abraço e juízo, torcida brasileira.